Muito boa noite, muito boa noite. Aqui no nosso momento live do pijama e mais um momento de reflexão no domingo à noite para que a gente possa começar o nosso segundo. Sim, eu acredito muito que segunda-feira é o dia de oportunidades, não é assim? Todo mundo acredita que segunda-feira é o dia de começar o regime, começar uma atividade, ligar em algum lugar que você precisa resolver algo. Então, para nós artesãs também, segundou é o dia da gente refletir para poder colocar em prática determinados hábitos, determinadas ideias, determinadas vontades. É isso mesmo. Boa noite para quem está chegando aqui no nosso momento live do pijama. Semana passada eu não consegui fazer, deixei todo mundo a ver navios, mas hoje estou aqui de novo, às 8 horas, como de costume, para a gente bater um pouco de papo sobre um tema determinado. E o tema hoje é administração do tempo. Tem alguém aí com a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Tem alguém aí com esta sensação de que, puxa vida, parece que o relógio é meu inimigo? Me conta. Boa noite para quem tá chegando. Eu sou a Nina Ferreira, do Ateliê Chita Chique. Isso mesmo. E tô feliz de saber que vocês estão aqui de novo comigo. Vão me contando quem tá chegando, fala um oizinho, boa noite, sejam sempre bem-vindos. Nosso tema é administração do tempo. E aí, gente, como é que é esse trem aí para vocês? Eu estou com a sensação cada vez mais de que as semanas estão passando voando. Não é assim? A gente sempre tá com a sensação de que a gente corre e nunca dá conta de todas as tarefas. Vocês já perceberam isso? Sim, Nina, já percebi. Quem concorda comigo? Ah lá, Lar Florido Ateliê diz que o relógio dela só tem 12 horas. Eu acho que o meu também, amiga. Pois é. Boa noite, Roberta, Rita, Pati Sagaz. Está mesmo, me perco no tempo. Ah, como a gente se perde. A gente tem essa sensação de que o tempo, na verdade, é nosso inimigo. Não é assim, gente? A sensação de que... Boa noite, Cláudia Anabela Santos, muito boa noite. A sensação é que a gente tá correndo contra o tempo. Sempre. E isso nos deixa extremamente cansadas e esgotadas. Quem aí já soltou aquela frase? Eu queria ter mais braços, queria ser como um polvo. Não é verdade? Sim. Bom aquele tempo de quando nós éramos mais jovens, né? Que eu sei lá, acho que não tínhamos boleto para pagar, as necessidades eram outras. E a gente podia andar assim, ó, tranquilamente com o tempo, né? Não tinha essa sensação de que o tempo era nosso inimigo, nosso concorrente, digamos aí, né? Hoje tá assim. A gente precisa um malabarismo, né? Assim, ó, pra gente dar conta de tudo. E hoje eu quero falar pra vocês um item que até já é livro, chama Tríade do Tempo. A gente tem 3, digamos assim, tarefas que a gente divide o nosso tempo e como a gente divide de uma forma errada. A sensação é que a gente está jogando tudo aquilo de energia para coisas que talvez não estão nos acrescentando muito ou nada às vezes. Então eu quero abrir essa reflexão com vocês hoje, tá? Boa noite para quem tá chegando. Quero saber se para vocês o relógio também é como se fosse um inimigo. Parece que hoje é domingo, mas parece que a gente piscou, já é domingo novamente. É assim que você também se sente? Então vem comigo que eu vou refletir um pouquinho sobre isso. A gente parece aquelas baratas que tomou uma inseticida, né? Fica cambaleando sem saber para que lado vai. Não é verdade? Semana passada eu falava que a gente era a mulher multitarefas, né? Mulher é multi, né? Um monte de funções e a gente acaba sendo sobrecarregada por isso. Hoje eu venho falar como é que é a sua divisão do
tempo. E eu percebo que existe uma coisa muito triste, né? As pessoas costumam falar assim, ó, que, vou fazer determinada coisa quando eu tiver tempo. Vou começar a costurar, vou praticar um hobby, vou fazer determinada, vou aprender a andar de bicicleta, vou aprender a fazer qualquer coisa que seja para você um sonho. O que é que vocês têm de sonho? Alguma coisa todo mundo tem. E a frase sempre aparece. Quando eu puder, quando eu tiver tempo, na circunstância e no momento ideal, eu vou fazer esse tal negócio, que é o meu sonho. Só que eu vou falar uma coisa, lamento informar, esse momento ideal nunca vai acontecer. E você vai ficar com essa sensação de que eu vou um dia fazer quando eu tiver tempo. Mas isso é só nas histórias infantis, gente. Não existe esse tal de tempo ideal. Se você fica a vida inteira esperando ter o tempo ideal para fazer determinada coisa, você vai ficar uma vida inteira frustrada. Por quê? Porque a gente precisa entender que o tempo vai sempre estar assim, corrido, como se fosse o nosso inimigo, tentando nos deixar sem chão, porque assim, né, às vezes a gente fala assim, putz, esqueci aquilo, não podia ter esquecido, não é uma sensação assim? Sim, é. Ou tipo assim, nossa, tô matando o tempo. A frase tô matando o tempo é a pior e é a mais verdadeira que existe. Porque uma vez que você perdeu um minuto, uma hora ou qualquer coisa dentro de uma circunstância de tempo, porque você ou ficou procrastinando ou ficou fazendo coisas que não te agregam em nada, se você matou o seu tempo, sinto lhe informar que você cometeu realmente um suicídio aí. Por quê? Porque tempo não tem como voltar atrás. Acabou. Só hoje vai ser dia 11/4/2021, às 20 horas da noite. Então, quando você fala essa frase, matando o tempo, é algo sério, é crítico. Tô assistindo aqui um monte de coisa ao mesmo tempo, zapeando, sem parar o canal da televisão para matar o tempo. Realmente, você tá deixando o seu tempo ser desperdiçado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Fiquem comigo, hein? Olha os coraçõezinhos pra tia Nina, nesse momento reflexão, porque a gente precisa também pensar, não é só fazer artesanato, costurar e cuidar da família, né? Vamos pensar um pouco na gente. Então, vamos lá. Existem 3 tipos de tarefas que a gente divide, assim, vamos dizer, a vida. É a tal da tríade do tempo. Como que a gente divide esse tempo? Em 3 tarefas, em 3 tipos de tarefas. Oi, Luciane Galo, seja bem-vinda. Lúcia lá de Portugal também, Lourdes Gomes, a Nete e todo mundo que tá chegando. Nesse momento live do Pijama, onde eu sempre trago uma discussão pra gente refletir e começar a nossa segunda-feira de forma mais positiva, em busca daquilo que é realmente o nosso ideal. Certo? Porque nem só de tecidinhos, nem só de artesanato a gente vive. A gente precisa crescer, a gente precisa refletir. Então fica comigo que hoje o tema é administração do tempo. Então eu tava falando que a gente pode dividir as nossas tarefas em 3 circunstâncias. Vamos dizer que é uma tríade. Quais são essas circunstâncias? As tarefas urgentes, e eu vou falar sobre ela. As tarefas que a gente chama de circunstanciais, de acordo com as circunstâncias, e as tarefas que são realmente importantes. Importantes para quem? Para você. O problema é que você nunca dá atenção para as tarefas que são importantes para você. Você cuida demais das outras, que é as urgentes e as circunstanciais, e você esquece de você. Então, vamos entender um pouco melhor isso. O que é as tarefas urgentes? Você já falou aquela frase assim, eu preciso fazer isso para ontem, não é? Quem já falou essa frase que sabe que existe mesmo, né? Nossa, preciso marcar um médico para ontem. Nossa, preciso fazer isso para ontem. A questão, sabe o que é?
é que esse tal para ontem gera muito estresse. São as tarefas que a gente fala urgente, mas que a gente nunca se planeja. E como um bom brasileiro, deixa tudo para a última hora. É tipo assim, ó, estou fazendo uma aula determinada num curso. Eu sei que o professor me pediu um trabalho nesse curso e ele me deu 15 dias para entregar. Eu vou fazer um pouquinho por dia ou eu vou esperar 2 dias antes, um dia antes, para eu virar à noite e fazer o trabalho? Vocês se identificam? A falta de planejamento. Aí vira aquela urgência desesperadora porque você tem que cumprir prazo ou porque você esqueceu de fazer alguma coisa. Essas são as chamadas tarefas urgentes, mas geralmente elas vêm junto de fatos que a gente deixou despercebido. E eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece com essas tais tarefas urgentes? Elas geram muito estresse. E elas geram consequências negativas, como eu já citei, deixar de dormir, ter que acordar mais cedo, ter que se excluir de alguma coisa que você vai fazer com a sua família, por exemplo, porque você precisa fazer essa tarefa. Essas são as tarefas urgentes. E o que acontece? Que você precisa lembrar de fazer para que isso não aconteça na sua vida. Primeiro e fundamental, planejamento. A gente faz muito isso, gente, de deixar tudo para a última hora. E na última hora, a tensão e a possibilidade de dar errado alguma coisa acontece. Ai, como acontece. Meu Deus, por exemplo, a coisa besta que aconteceu comigo essa última vez que eu fui para São Paulo gravar no ateliê na TV. Eu tinha que sair daqui de casa, porque eu tinha que estar no ateliê, lá na TV Gazeta, às 7h20, 7h30. Então, eu tinha que sair de casa uns 10, 15 para 5 horas no máximo. E eu cumpri o meu horário de acordar na hora, de tal. Só que a minha garagem é um atrás do outro, os carros. É o que a gente chama de garagem gaveta. E os carros estavam invertidos. O carro que eu ia estava na frente e tinha um carro me travando aqui atrás, que era o carro do meu marido. Aí, o que aconteceu, gente? Eu olhei para aquele carro e falei assim, nossa, por que eu não troquei esse carro ontem? Aí, lá vai eu trocar os carros de lugar, já demorei ali uns minutos. Na hora que eu tirei o carro de trás e fui ligar o outro simplesmente não funcionou. Bateria arriada. Puxa, que estresse às 5 horas da manhã. Lá vai eu pegar o segundo carro para ir. Aí, ainda bem que tinha o tal do segundo carro, né? Sempre a gente tem que ver pelo lado positivo das coisas. Aí, peguei o carro, então, como que era? Eu ia pegar o carro do meu marido e ia... enfim, o carro. Peguei o segundo carro que deu certo, que não estava abastecido, 0 de gasolina. Acho que dava para andar tipo uns 50 quilômetros só. Era 5 horas da manhã, numa semana de lockdown. Não tinha um posto aberto para abastecer. Eu fui rezando na estrada para encontrar desesperadamente um posto aberto. Olha o estresse que eu passei por causa de uma tarefa que seria urgente, ou seja, se eu tivesse trocado o carro na noite anterior, se eu tivesse visto que não tinha gasolina no segundo carro, se não tivesse a bateria arriado, olha o estresse, gente. E foi urgente, eu tinha que resolver aquilo, eu tinha que ir com aquele carro que estava sem combustível. Foi tenso, 5 horas da manhã e eu na estrada, desesperada para achar um posto. Resumo da ópera, eu cheguei em São Paulo, gravei os vídeos, vim para casa, tudo certo, viu? Ufa, mas olha o estresse que eu passei. E quantas vezes isso não acontece com essas tais tarefas urgentes? Por isso que eu falei, a primeira coisa é se planejar. Se você se planejar antes, com antecedência, presta atenção no que você tem que entregar, o que você tem que fazer, se você vai entregar uma encomenda para sua cliente, se planeja, não fala para ela que você vai entregar depois de amanhã, que você não vai dar conta. Planeja, eu vou te entregar daqui 10 dias, mesmo que você faça com mas você fala que vai entregar em 10 dias, porque daí quando você for entregar, ela vai ficar feliz que você entregou antes, mas se você atrasar, ela vai ficar questionando o seu profissionalismo, entendeu?
planejamento para vocês não ficarem enlouquecidas. Vocês concordam comigo? Então, isso é o que a gente chama de tarefas urgentes que estão ali engolindo o nosso tempo. Outra coisa que a gente tem que fazer para que essas tarefas urgentes não aconteçam, dizer não. Por quê? Exatamente isso que eu tô te falando da cliente. A gente vai assumindo muitas tarefas e os nossos braços só são dois. Não, a gente não é um polvo. Não é um polvo. E não sendo um polvo, a gente não dá conta de muita coisa assim. A gente consegue, sim, porque nós somos mulheres multitarefas e conseguimos fazer muitas coisas, mas eu já falei, né, que é uma questão até de tomar cuidado, porque isso dá um esgotamento físico e mental terrível. Mas a gente aprender a dizer não é gratificante. É muito importante, inclusive, para que você não fique engolida por essas tarefas urgentes que te deixam o quê? Estressada. Boa noite para quem tá chegando, sejam muito bem-vindas à nossa live do Pijama, domingo à noite, sempre estamos aqui com um tema que é pra gente refletir, porque pra gente crescer é preciso pensar e readequar determinadas chavinhas que precisam ser apertadas. Quero saber se vocês estão com muitas tarefas urgentes, dessas que deixam vocês esgotadas, principalmente que vão acontecendo assim, ó, de última hora e vão deixando vocês enlouquecidas. Então, primeiro, planejamento. Segundo, dizer não. É muito importante. Ai, Nina, eu preciso entregar um presente, só que é para depois de amanhã. Você consegue fazer para mim? Ai, tem que personalizar. Queria que colocasse o nome do neném que vai nascer. Ai, é muito importante, Nina, por favor, faz. Sinto muito, não consigo. Eu não consigo. Se eu tiver que exceder para trabalhar via madrugada, já tá tudo errado, gente. Já tá tudo errado, vira estresse. E o dinheiro que você vai ganhar ali não vai compensar o dinheiro do remédio que você vai gastar no futuro. Vocês estão entendendo? E a gente joga muito nosso tempo dentro desse, vamos dizer assim, ó, desse ciclo vicioso de tarefas urgentes que deixam a gente sempre esgotada, tá? E uma das coisas chaves aí, ó, é delegar tarefas, para que não fique tão assim, sobrecarregada dentro desse ciclo de tarefas urgentes. Mas eu disse que nós temos uma tríade, né? Eu falei primeiro das tarefas urgentes e tenho certeza que vocês se identificaram. Então, conversem comigo. Se vocês estão se identificando, vão colocando aí alguma coisa que vocês se identificaram. O que para vocês é essa tarefa urgente, por exemplo? Eu falei do carro. Pode ser encomenda, pode ser algo que você esqueceu de fazer e de repente ficou enlouquecida. O que para você significa isso? Então, as tarefas urgentes são aquelas que nos deixam cheias de estresse e nos trazem consequências negativas. Vamos para o nosso segundo pilar, que é o nosso segundo item de tarefas para essa tríade. Essas tarefas são as que a gente chama de circunstanciais, que vem da circunstância. E elas são muito relacionadas a hábitos. Por exemplo, alguma coisa que eu tô sempre acostumada a fazer, porque virou um hábito, então eu acho que eu tenho que fazer. Ou, por exemplo, alguma coisa que eu faço por outras pessoas, que não estão dentro da minha programação, mas eu estou fazendo por outras pessoas. Sejam elas pessoas da minha família, filhos, que a gente sempre dá um jeitinho, não é assim? Para agradar o filho, o marido, ou sejam elas para outras pessoas, terceiras pessoas. E aí eu incluo suas clientes, aí eu incluo funcionário, se você tem algum funcionário. Então, o que acontece? As tarefas circunstanciais, elas engolem muito do nosso tempo, tá? E a gente nem percebe. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que eu sei que é na geral. O que é? É assistir televisão e, se perder no tempo com programas que não te levam a lugar nenhum. Não te agregam nenhuma informação, que você vai ficar ali se perdendo. Por exemplo, seriado. Eu adoro série, gente. Mas se é uma série que tem mais do que
duas sequências ali de episódios, como que fala? 2 temporadas, esqueça que não me pega. Aquelas séries que demora um tempão e a gente fica viciado em assistir, aí a gente esquece da comida, a gente esquece da louça, a gente esquece de dar atenção pro filho, a gente esquece de costurar, porque a gente tá viciada nessa série. Ou seja, situações circunstanciais, dessas circunstâncias, está acontecendo agora. Então, a gente acaba ficando ali, ó, se embolando com o tempo e deixando outras coisas a desejar. E isso acontece muito. Isso acontece com televisão, na época que nós assistíamos novela, era uma atrás da outra as novelas, lembram? A gente acontece isso muito, por exemplo, com vídeos na internet. Às vezes você tá vendo um vídeo, eu acredito que é isso. Quando uma pessoa entra aqui e sai, entra e sai aqui da minha live, eu acredito que é exatamente isso, que ela já tem essa consciência que ela não quer ouvir esse assunto, ela já sabe tudo desse assunto, então ela não vai perder tempo com a Nina. Quem sabe? Às vezes não. Às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela quer ver tudo o que tá acontecendo ao mesmo tempo e não vê nada com nada. Nem lá, nem cá. Por quê? Porque se perdeu, aí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daquele, você não forma uma ideia entrando num monte de lives. Você não consegue concluir uma informação. Automaticamente você só perdeu o seu tempo. Vocês concordam comigo? Que a partir do momento que eu não foco naquilo que eu tô fazendo, eu tô perdendo meu tempo? E que quando eu tô ali, ó, sem nenhum tipo de direcionamento, estou assistindo essa aula, mas eu nem gosto disso, não sei por que eu tô assistindo. Gente, para! É tipo assim, ó, esses dias uma amiga me falou, assista, Nina, tal série. Aí eu fui olhar, putz, um monte de episódio, um monte de temporada. Eu falei assim, o quê? Eu não vou cair nessa cilada, porque depois você não consegue parar, gente. E tipo assim, ó, hoje eu não tenho tempo pra isso. Eu adoro e é uma terapia pra mim assistir filmes. Mas é assim, ó, é um no sábado, talvez um no domingo, e aí eu assisto um com a Mariana na sexta-feira à noite. Eu, Mariana e meu marido. Com infantil. Então, assim, ó, se eu pego uma série, são horas e mais horas. Então, vocês têm que aprender a não cair nessas ciladas que fazem com que vocês gastem muito tempo com essas situações de circunstância. Outra coisa, por exemplo, reunião com cliente. Aí a cliente vai para escolher ou tá lá no seu celular para escolher a cor do tecido. Criatura, se você ficar com essa cliente a tarde inteira conversando, você destruiu o seu tempo, matou o seu tempo. E vai ter cliente que vai querer desabafar, vai ter cliente que vai querer contar o problema da nora, vai ter cliente que vai querer falar do gato, e o assunto vai fugir totalmente. Seja reunião de trabalho, seja reunião de família, o que for, você vai direcionar. Hoje eu não consigo. Hoje, para mim, é focado meu dia no meu trabalho. Amanhã eu vou destinar a minha manhã toda para falar com clientes. Porque vocês percebem que se você deixa, por exemplo, o celular com um apito, chegou uma mensagem, apitou lá, você fica desesperada para ir ver o que é? Ou, por exemplo, você postou alguma coisa nas redes sociais. Aí você fica, toda hora você pega o celular. Daqui a pouco você pega o celular para ver quantas curtidas você ganhou ou quantos comentários você fez. Segredo, posta e sai correndo. Não queira saber. No máximo você pega depois, sei lá, a não sei que você já tenha que responder um monte de coisa que tá atrasado, mas não fica ali perdendo o seu tempo de ver de um em um o comentário. Aí as meninas ficam bravas, Nina, demora pra responder. Não demoro, gente, é que eu também preciso costurar, eu também preciso cortar, eu também preciso estudar, eu também preciso cuidar da casa, da minha filha e etc, etc. Então, na hora que eu sento pra responder, eu vou lá e respondo o máximo que eu posso de pessoas, porque daí o meu tempo rendeu. Agora, se eu paro, tô costurando, costuro 3 minutos, vou ver o celular. Respiro, só tenho uma mensagem. Aí eu costuro mais 1 hora, vou ver o celular. Ai, meu Deus, 3 mensagens. Ai, vocês percebem quanto tempo que você gasta nisso? E a ansiedade? Terrível! Tá, eu tenho cliente, eu preciso dar atenção pro meu cliente. Você vai dar atenção pro seu cliente, mas não precisa separar de minuto em minuto para ver o celular. Então, vocês percebem que essas circunstâncias vão engolindo o tempo da gente e a gente não percebe? Então, seja você no celular, nas redes sociais, quanto tempo você dedica às redes sociais?
Isso é um problema, porque acaba ficando muito tempo ali. E às vezes você sai dali vazia. A ideia das redes sociais hoje, gente, não é mais ver a vida das pessoas, ver fofoca. É aprender. Nas redes sociais é a grande possibilidade de você buscar conteúdo que te agregue formação. Se formar, se informar, crescer, amadurecer. Então, uma vez que você destina seu tempo perdendo, na verdade, o seu tempo com fatos que não te transformam, você está matando o seu tempo. E matar o tempo é muito ruim, não é verdade? E o que mais, Nina, que pode acontecer isso? Aqui, ó, eu escrevi assim, ó, o tempo jogado fora com o que não faz sentido pra você. Faz sentido pra você isso? Então você continua. Não faz sentido pra mim isso? Foca, gente. Não deixa você ficar num hábito que não te traz nada. Entendeu? Fazer por causa de outra pessoa. Estou aqui por causa de uma amiga me indicou. Não, faz aquilo que te convém, aquilo que pra você é legal. Elê Santos falou assim: a pandemia atrasou a encomenda por não poder comprar matéria-prima. Olha lá. E aí fica difícil, né, Lê? Porque você pode ter dado para sua cliente um prazo. E esse prazo não cumprido é ruim. Isso é bem crítico, viu? A Anete escreveu assim, ó, um jogo americano para dia 14. Fui olhar, não tenho a manta. Urgente vir amanhã na loja comprar. Só TV e o celular? Então, tá vendo? Aí, nesse urgente, quanto tempo que você vai perder, né, amiga? Você tem que comprar a manta, sem manta não dá pra fazer, não é? Tá, dia 14, hoje é dia 11, amanhã é dia 12, dia 11 hoje, né, acho que é. Amanhã já é dia 12, veja que correria que vai dar isso pra você, não é verdade? E isso vai sugando as energias da gente, por isso que a gente fica olhando assim, ó, e fala, meu Deus, como o tempo voou. Tá? Então, essas são as tarefas que a gente chama de circunstanciais. Então, eu falei das tarefas urgentes, as tarefas circunstanciais, que a gente nem percebe que vão sendo enrolando a nossa vida. E agora, a próxima tarefa é aquela que realmente é para você, que são o que a gente chama de tarefas importantes. O que são essas tarefas importantes? São aquelas que geram resultado positivo para a sua vida. E uma vez que você tenha resultado positivo para a sua vida, o seu desempenho é melhor, a sua produção é melhor, a sua administração do geral é melhor, entendeu? Aí, que tarefas que são essa, Nina? Ela envolve estado físico, mental, emocional e espiritual. Essas tarefas importantes, que é a terceira função aí dessa tríade, né? Que são as tarefas direcionadas ao que a gente chama de importante para você, são as que menos são vistas. Vamos falar sobre elas, então. Tá todo mundo aí ainda? Quero saber. Boa noite para quem tá chegando. Olha nós aqui falando sobre administração do tempo e como a gente se equivoca, fica mesmo equivocada com relação a isso, gente. E é triste, porque a gente destina muito tempo a coisas que não nos agregam valor ou a coisas que nos deixam totalmente estressadas. E a gente não se dedica ao tempo àquilo que vai nos fazer bem. Então, vamos às tarefas chamadas de importantes. Quando eu falei que ela se divide em 4 estados para você, físico, emocional, mental e espiritual. Vamos falar sobre isso. Físico, saúde. Como está a sua saúde? Você destina tempo a isso? E aqui eu incluo médico, sim, check-up anual, questões de dormir direito, exercício físico é fundamental para o corpo, vitamina D, que é sol. Você se dedica algum tempo diário a isso? Se cuidar físico, sem a sua carcaça dentro de uma ordem, você não consegue evoluir em nada. Vocês conseguem entender? Veja o estado do coronavírus, gente. A pessoa ficou no físico comprometido, não adianta ter o melhor cargo, não adianta ter o melhor salário, ser milionário. Comprometeu o físico, bau. Não é verdade?
É isso que a gente tem medo no coronavírus, né? Porque tem uns físicos que estão sendo comprometidos rapidamente, outros nem tanto. Mas a gente não sabe qual é que a gente se encaixa, né? Então é melhor a gente ficar quieto para não pegar esse tal do coronavírus. Então, ó, a gente precisa se dedicar todos os dias a esta questão do nosso físico. Físico que eu falo é corpo mesmo, carcaça. O que você tá fazendo? Uma caminhadinha. Eu pratico exercícios logo no início da manhã. Por quê? Porque eu já travei muitas vezes minha coluna. Eu dou aula de pé, arcada em cima da mesa. E quando eu tô na máquina costurando, eu tô aqui, ó. Nem sempre eu tô alinhada, eu tô toda torta, desencaixada, com a cadeira mal sentada. E isso dá uma dor de coluna terrível. Fora o meu braço, só de virar a bolsa, sabe quando a gente desvira uma bolsa? Dá um peso aqui nos ombros, isso dá uma dor. Então, por consequência, eu tenho muita dor nos ombros porque eu já desenvolvi uma tendinite. Desde que a Mariana era bebê, porque ela tinha muita cólica, muita cólica. Eu tinha que passar horas com ela assim, ó. Sabe aquele braço assim que encaixa a barriga do neném aqui, ó? Então, meu braço ficava assim, ó, por muito tempo. Ficava revezando eu e meu marido. Foi ali que eu comecei a sentir as dores nos ombros, porque ela era uma bebê super gordinha. Nasceu com quase 4 quilos, faltou umas graminhas para 4 quilos. Imagine essa bebê com cólica diariamente, todos os dias, começava às 5 e ia até às 11h30 da noite. Então, meus braços, a minha coluna não me sustenta se eu não cuidar deles. Eu preciso fazer exercício para fortificar. Já é um fato, não adianta eu reclamar. Não vai mudar, entendeu? Então, é isso que vocês têm que pensar. A carcaça, estrutura física, precisa ter tempo e, se possível, diariamente. Menina, impossível diariamente. Eu tenho muita tarefa aqui. É fácil falar, mas não é fácil fazer. Então, defina 1, 2, 3 dias na semana. O seu tempo é seu, é só seu. Se você se dedica só às tarefas urgentes e às circunstanciais, você não vai se dedicar às tarefas importantes que é para você. Tarefas importantes. Ó, outra coisa, eu falei do emocional, que é dentro dessas tarefas que eu falo que são importantes. Emocional, o que é isso? Eu preciso estar com o meu emocional bem, e para isso muita coisa é envolvida, né? Eu não posso só ficar sobrecarregada, eu não posso de novo ficar sem dormir direito, eu preciso estar com as pessoas que eu amo. Não é verdade? A gente precisa ter tempo para se dedicar a quem a gente ama, porque é daí que vem uma energia muito boa, é daí que vem a energia que nos renova, são os afetos e amores verdadeiros, né? E é daí que a gente precisa tirar isso daí tudo. Então, ó, a questão do emocional é muito importante e a gente precisa dedicar tempo a isso, tá? Porque se você pega uma depressão, também é algo muito difícil de você desfazer, de você retornar. Aí você entra dentro da questão de remédio e tal. Então, cuide e dê tempo pro seu emocional. Outra coisa, emocional e mental, que estão ali meio ligados, né? Mental, o que é o mental? É você estudar, dedicar tempo a um hobby, a um projeto dos seus sonhos. Eu comecei falando isso, que é muito triste quando alguém fala pra mim assim: ai, Nina, quando eu tiver um tempo, eu vou lá pra você me ensinar a costurar. Eu acho lindo, queria tanto aprender. Aí eu penso assim na minha cabeça rapidinho: coitadinha, quando é que ela vai arranjar esse tempo? Porque hoje eu ouço assim das aposentadas, viu? Ai, eu achei que quando eu me aposentasse eu ia ter mais tempo. Tem nada, outras coisas vão acontecendo e vão nos tirando o nosso tempo. Ai, não sei o que, serviço de casa dá mais trabalho do que trabalhar. Então, o tempo vai ser sempre assim, algo que a gente vai estar correndo atrás. Por isso... E é muito sério isso. Se você tem um sonho, não fique com essa frase: quando eu puder, quando eu tiver um tempo, quando der certo. Não, estipula, pá, estipula um prazo, vai lá e faz. Vai lá e faz, não é assim? Às vezes a gente marca um médico, cardiologista é praxe, alergologista. Eles demoram uns 3, 4 meses de agenda pra marcar pra gente, não é assim? A gente fica pé da vida, mas quando você piscou, já chegou a data da consulta, não é?
Porque você definiu ali um tempo e a coisa vai acontecer. Mas se você não tivesse marcado, porque você ia xingar, ai, só daqui 3 meses, não, vou ligar para outro. Aí o que ia acontecer? Talvez você ficasse nessa de ligar, não conseguiria. Chegou os 3 meses que seria a consulta e você também perdeu a opção da consulta depois de 3 meses. Então, ó, essa história de quando eu tiver um tempo, aborta, porque isso só é prejudicial para você. Lembra que você precisa dedicar tempo àquilo que é realmente importante para você, tá? E eu venho falar também da parte espiritual dentro disso de ser importante para você. Por quê? Porque sem a parte espiritual fortalecida, qualquer coisa vai te abalar. Qualquer coisa vai te fragilizar. Qualquer coisa vai te derrubar. Você precisa estar espiritualmente fortalecida. Não importa se é rezando, meditando, orando, qualquer uma crença. Não estou aqui direcionando religião. Eu estou dizendo que é muito importante você estar com o seu lado espiritual, a sua fé muito bem, como que eu falo? Muito bem fundamentada, muito bem enraizada, porque isso vai te ajudar nesses períodos como nós estamos vivendo agora, sem direcionamento, sem saber como que vai acontecer, o que vai acontecer. Quem não tem fé tá entrando em desespero, gente. Sinto em lhe informar, a fé remove montanhas, sim, e ela nos dá todo o embasamento para que a gente continue seguindo em frente. Então, eu estou aqui falando sobre aquilo que é realmente importante para você no seu tempo. Recapitulando, a gente tem 3 pilares aí para dividir o nosso tempo. Entre as tarefas que são urgentes, que nos trazem ansiedade, que é aquelas que a gente precisa fazer para ontem, mas que geralmente a gente não se planejou e deixou a gente enlouquecida. A gente tem as tarefas que são as circunstanciais, que são aquelas que a gente tá ali matando muitas vezes o nosso tempo, que a gente não se direciona a buscar, a fazer algo que realmente nos agregue em valor, e essas tarefas engolem muito tempo. Quer ver uma tarefa que engole muito tempo? Dormir demais. Tem gente que tem uma preguiça infinita e dorme, e acorda mole, e procrastina, e é uma tristeza. É uma tarefa circunstancial por um hábito que você pegou e que você não consegue soltar ele, não é? Então, as tarefas circunstanciais, para quem não assistiu desde o começo, vale a pena que eu falei um monte aí delas. E agora, as tarefas que são realmente importantes para você dividir o seu tempo. Eu estou muito psicóloga hoje. As tarefas importantes são aquelas que vão fazer você crescer, aquelas que vão gerar bem-estar para você, aquelas que vão te dar embasamento, fortalecimento, aquelas que vão gerar saúde. E essas são as que a gente menos prioriza. Tarefas importantes envolvem estado físico, emocional, mental e espiritual. 4 tarefas. E aí? Você tá com essas 4 tarefas importantes direcionadas para o seu eu? Ou será que você só tá vivendo as tarefas que geram ansiedade, que são aquelas que te dão agonia, que te deixam maluca, que te sobrecarregam, e isso faz com que o seu dia, ó, você piscou, você não viu mais essa tarefa. Parece que você tá andando, fazendo e não dá conta. Por quê? Porque você está se sobrecarregando de tarefas que vão fazer você se perder. Exatamente essa palavra, se perder. E isso é muito complexo, gente. É um assunto que dá muito pano para manga. Então, em primeiro lugar, a gente tem que direcionar as tarefas que são importantes, que são as que vão fazer você ter um estado de equilíbrio, tá? Que é as que são para você. Em segundo lugar, a gente vem com as tarefas urgentes. Entendeu? Aquelas que a gente precisa fazer, aquelas que não dá para deixar para amanhã, entendeu? A gente vem com essas tarefas. E em terceiro lugar, no caso, são as tarefas circunstanciais. Então, assistir um filme, pegar um seriado, se você tiver o tempo tranquilo, ok, manda ver. Mas já presta atenção assim, ó, isso vai me gerar valor? Quanto tempo eu vou ter que destinar a isso? Será que vai valer a pena? Essa cliente é daquelas que me suga demais, ela quer quase que uma mentoria. Será que vai valer a pena esse dinheiro que vai entrar? Eu vou deixar de atender quantas outras pessoas para eu poder atender essa cliente? Então, são situações que a gente tem que parar para pensar, tá? E de tudo isso, a gente tira, assim, algumas conclusões.
Número 1. O que te faz se sentir vivo? O que traz sentido à sua vida? É isso que você tem que priorizar. O que faz você se sentir bem? O que faz você se sentir realizada? Sabe aquela história do legado? Eu estou deixando o meu legado porque eu estou presente, né? Pensa assim, ó, quantas pessoas vai ter no meu enterro quando eu morrer? Por quê? Porque eu dei atenção para essas pessoas, o que eu fiz de diferente, né? O que eu fiz para fazer valor na vida das pessoas? Ou eu só corri e fiquei assim, ó, vivendo numa bolha, não é? Pensando que eu estava resolvendo a vida de tudo e de todos. Principalmente filhos, tem muito isso, viu, gente? Os filhos viram e falam assim... a gente quer dar o melhor para os filhos, por isso a gente trabalha em dobro, só que os filhos querem realmente a nossa atenção. E a gente tá colocando os filhos na babá eletrônica, que é a televisão, o computador, os jogos eletrônicos, né? Então, aí tá o grande X da questão. Então, pensa assim, ó, primeira coisa para eu sair dessa bolha de todas essas tarefas absurdas que eu fui acumulando. Primeiro que eu tenho que pensar, vai me fazer bem? Vai me fazer sentir viva? Vai me trazer benefício isso? Tá? É um jeito de você tentar ir delimitando as tarefas que são importantes para você, tá? Eu não sei se vocês assistiram o filme Alice no País das Maravilhas. O gato falava assim pra ela: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. Você pode pegar qualquer caminho. Então, diante de uma vida toda que Deus nos permitiu, a gente não ter metas, a gente não saber aonde a gente quer chegar, a gente vai para qualquer lado. Então, as metas, sim, são importantes. Lembra que eu falei agorinha? Se eu marco um médico, o dia do médico vai chegar. Então, eu vou no médico. Por mais que demore 3, 4, 6 meses. A gente precisa ter direcionamento de metas. E quando a gente não tem metas, é isso que está acontecendo nessa pandemia. A falta de metas está deixando todo mundo maluco. E o que eu chamo de metas não é que nem as bancárias lá, loucas, judiação, que tem que vender um monte de coisa. O que são metas, gente? Metas é a gente delimitar coisas pequenas. Por exemplo, você tem meta de fazer o almoço todo dia. Então, você já sabe que naquele horário, naquele dia, você tem que fazer o almoço. Isso é uma meta. Ai, você sabia que ia encontrar com as amigas na quinta tarde. Então, você já sabia que naquele dia, naquele horário, você ia se arrumar para poder encontrar com as amigas. Isso era uma meta. Ai, você quer trocar de carro no final do ano. Então, você direciona a meta. Ai, queria comprar uma roupa nova para ir em determinado lugar. É uma meta. Só que hoje a gente tá vazio de metas. Ai, não posso viajar. Não posso fazer o casamento da minha filha, não posso fazer o aniversário, comemorei 60 anos e não pude nem encontrar com as amigas que eu tanto gosto. Então, falta as metas e isso vai deixando a gente um pouco deprê. E isso é péssimo. Então, mesmo diante desse monte de não que a gente tá vivendo, não saia, não faça, não vá, não isso, não isso. Mesmo assim, que metas você pode colocar para sua vida? Para que você não viva essa falta de rotina, essa falta de disposição, essa vontade de fazer diferente. Que metas hoje você pode evoluir? De repente, um curso na internet. Não posso ir num curso presencial? Na internet tem tanta coisa legal. Em falar nisso, pessoal que entrou no meu curso sobre retalhos está curtindo, hein? Eu acho que tem muita gente ainda que queria entrar e que não pôde, mas em breve vai ter nova turma. O pessoal tá amando. E uma das coisas, gente, que eu tô falando aí nessa questão das metas é também a parte de organização. Se você não se organiza, você fica nesse movimento que nem quando a barata tomou um inseticida, meio perdida, você não sabe para que lado vai. Aí você fica caindo mais nas tarefas que eu chamei de urgentes e circunstanciais do que nas tarefas que são realmente que você precisaria cumprir, entendeu? Então, a questão de planejar, se organizar é fundamental. Por isso, as metas. Se você se organiza, não é para você fazer tudo de uma vez. Você faz uma lista e vai lá calculando, pegando e dando cheque lá, né? Cheque na lista. Sabe quando você clica, fiz tudo. Não, não é isso. Isso vai te deixar mais ansiosa. Uma lista cheia de tarefas. Defina
Por exemplo, 2, 3, 4 tarefas por dia que você precisa cumprir. Ai, vou ligar no médico do meu filho, vou ligar no meu médico. Ai, vou fazer a encomenda de tal pessoa hoje, a da outra pessoa vai ser amanhã. Ai, vou cortar só tecido hoje. Ai, vou organizar os meus retalhos. Vocês sabiam que um grande, assim, ó, é unânime nas minhas pesquisas, que as pessoas não usam os retalhos porque eles estão todos bagunçados? É que nem aquela gaveta que você tá lá dentro que você precisa olhar para ela e você fica procrastinando, porque tá uma bagunça só, você não sabe nem por onde começa a arrumar a tal da gaveta, né? Um armário, não é assim? A mesma coisa com os retalhos. Confesso a vocês que sai peças maravilhosas, inclusive eu vou fazer um bazar pro Dia das Mães aí, logo eu vou anunciar. E eu tô usando prioritariamente retalhos, vocês vão ver a minha coleção. Aí vocês vão me dizer se vocês gostaram ou não, tá? E é o que acontece, a falta de organização já nos retalhos faz você procrastinar e não querer usar. Sendo que ali tem um ouro, uma infinidade de possibilidades. E assim é na vida da gente. A falta de organização, de direcionamento, faz com que a gente fique procrastinando. Isso é muito triste. E isso faz a sensação de que você não conseguiu dar conta, que você deixou a desejar, que você se perdeu, que você não, sabe assim, não tô bem. Nossa, é um monte de coisa que vai acontecendo por falta de se organizar. Então, pensa assim, ó, preciso planejar. Vou planejar o meu dia, vou planejar minha semana, vou planejar o mês que vem eu preciso fazer tal coisa. Ai, daqui 2 meses o que eu preciso. Se planeja, põe no papel mesmo. Planejamento é legal. Não é uma lista de cumprir, porque lista acaba te deixando estressada, viu? E aí, você não consegue evoluir em nada. É triste, mas é real, tá? E a questão da organização ainda, gente, vai fazer com que você não perca mais tempo. Sabe aquela sensação de que, eu sei que eu tenho tal coisa, mas eu não acho? Eu sei que eu tenho não sei o que, mas eu não acho? Porque que você cai na parte da organização. Você se perde aonde está cada coisa, como você pode usar, o que você deve usar. E isso não é só no ateliê, é dentro de casa também. É nas coisas dos filhos, é nas suas coisas, nas coisas do seu marido. Quando você perde muito tempo procurando uma determinada coisa, aí você já tá matando o seu tempo. Lembre-se disso, matar o tempo é terrível, certo? Que mais? Eu acho que era isso. Deixa eu ver o que vocês têm para conversar comigo. Nina, arrumei de primeira o meu miserê de retalhos. Antes de tudo, cantinho da Paty, é essa a ideia. Por mais que você tenha pouco, você vai olhar para eles e vai usar, porque você se propôs a organizar. E assim é tudo na vida. Na hora que a gente começa a se organizar, a coisa flui melhor, a gente tem menos essa sensação de desespero, tá bom? Então, a gente precisa pensar que a gente divide o nosso tempo em 3 situações, em 3 tarefas. As tarefas urgentes, que geram ansiedade, as tarefas circunstanciais, que ficam nos enrolando, nos procrastinando, e as tarefas importantes, que são aquelas que nos deixam com bem-estar para seguir em frente. O que você está dedicando mais? Hoje você está se enrolando com quais tarefas, né? O que é que você tem se permitido? E aí que tá o grande X da questão, né? Eu espero que a partir de hoje... Boa noite, Luciana. Eu espero que a partir de hoje você comece a pensar assim, ó, prioridades na minha vida. E uma das prioridades é eu me sentir viva, é eu me sentir realizada, é fazer algo que traz sentido à minha vida. Seja na hora de assistir TV, seja na hora de pegar uma encomenda, seja na hora de ficar com o filho. Filho é fogo, hein? Você ir ficar com criança ou filho conversando e ficar com o celular ao mesmo tempo, esquece que não fez nenhuma coisa nem outra. Péssimo. Se você está usando o seu tempo para almoçar em família, use seu tempo para almoçar em família. Não ponha a mão no celular e não deixa ninguém colocar. Porque daí você perdeu tempo. Você não fez nenhuma coisa nem outra. Tá entendendo o que eu quero chegar? Então, direcione aquilo que lhe convém, aquilo que lhe faz bem. Aprenda a delegar, aprenda a dizer não, aprenda a direcionar o seu tempo. Lembra-se dessa frase. Se estou matando o tempo, realmente eu estou cometendo um suicídio.
porque o tempo não tem como voltar atrás. É só hoje que eu tenho 41 anos e essa disposição. Amanhã eu não tenho mais. É só hoje que eu consigo fazer e dar conta de tudo isso. Eu ouço muito isso das minhas senhoras lá. Ai, Nina, queria ter seu pique. Se eu tivesse a sua idade, te conhecesse na sua idade, eu queria ter seu pique. Mas e daí? Hoje, o que você consegue fazer com a idade que você tem? Vamos fazer, não é? Agora, não é pra se matar, não é pra você ficar que nem um robozinho pra lá e pra cá, deixando aquilo te engolir, tá bom? Ó, tarefas importantes pra você. Lembra do gato da Alice. Eu vou até publicar essa foto, porque eu acho que isso faz muito sentido pra gente, né? Ó, cadê ela? Até esqueci como que é a frase. Aqui, ó. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Será que você está disposta a chegar a qualquer caminho? É isso mesmo que você quer para você? Não, não é. Nem eu quero para mim, nem eu desejo isso para você. Você trilhe o que você quer para você. A vida é pequena, passa rápido, é curta e só você tem só uma. Então, a partir de hoje, a partir de agora, pense, para que eu vou destinar o meu tempo? O relógio é seu, você define as suas horas. Direciona, planeja, encaixa coisas durante o dia, mas não preenche o seu dia inteiro de tarefas. Você precisa de tempo para respirar. Sabe aquilo que a gente fala de ócio? Inclusive tem o ócio criativo, né? A gente precisa dele também. Sabe aquele negócio de ficar só respirando? Lembra que eu falei lá dentro da parte do espiritual? Lá no pilar do tempo, a parte do tempo que é importante, que envolve físico, emocional, mental, que é estudar e ir buscar conhecimento, e espiritual. Por que mental buscar conhecimento, Nina? Não quero mais aprender nada. Quer. Sabe por que você quer? Porque se você não usa o seu cérebro, ele vai atrofiar. Se você não coloca o cérebro para pensar e fica aí só deixando a vida me levar, ele atrofia, gente. Eu percebo, eu tenho isso com estatísticas lá no ateliê. É incrível as pessoas que têm mais de 70 anos ativas. Por quê? Porque até hoje, com 70, 74, eu já tive até de 80 anos buscando aprender. Não é para você aprender a fazer a fórmula de Bhaskara, é para você aprender algo que te dá prazer. Tá entendendo? Então, destine o seu tempo àquilo que te faz bem, tá? Então, ó, físico, emocional, mental, espiritual. Se sinta vivo, se sinta viva. É essa a grande mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Não deixa essa frase mais te engolir, não. Meu Deus, o tempo é meu inimigo. Meu Deus, eu não tenho tempo. Meu Deus, eu não consigo controlar meu tempo, eu não administro meu tempo. E eu tô falando isso pra vocês, mas o primeiro ouvido que tá ouvindo é esse aqui, ó. Prometo que eu também vou controlar melhor o meu tempo e destinar tempo àquilo que realmente me faz me sentir viva. Combinado? Vamos fazer um tratado, hein? E aí, pessoal, vocês gostaram do assunto de hoje? Vocês estão tão em silêncio, geralmente todo mundo comenta, de repente tá todo mundo... A Nina tá me deixando atordoada com esse assunto aí. Eu acho que vocês estão tudo assim, ó. Puxa, Nina, que tema foi esse? Administrar o tempo. A gente consegue. A gente só tem que tomar cuidado com essas tarefas que vão nos engolindo, que é o que eu chamei de tarefas de última hora, tarefas que a gente se perde, né? A Maria Elaine, sou a tua aluna de 71 anos, adoro, Maria Elaine. Muito bem, tá de parabéns. É um orgulho saber que tem 71 anos e tá com vontade de aprender. Não é? Não é, gente? É isso que é exemplo. Que a gente possa se mirar nesses exemplos, viu? Tempo é a gente que faz. É clichê, mas é real. É a gente que direciona o nosso tempo. E se você estiver matando o seu tempo, perceba o que você pode fazer para não matar ele mais. Não é verdade? Certo? Certo? Tá todo mundo em silêncio. Um beijo, minhas queridas. Fala um oizinho só pra mim, um tchauzinho assim, ó, pra eu ver que vocês estão aí ainda, que vocês ficaram aí todo esse tempo. Eu falo que tempo é algo precioso. E se vocês dedicaram esse tempo pra ficar comigo, eu espero ter feito jus a essa dedicação. Viu? Muito obrigada, todo mundo. Boa noite pra quem tá aí. Agradeço de coração todo esse tempo que vocês ficaram comigo. A Célia falou, tá todo mundo em silêncio mesmo, né, Célia? É que você está fazendo a gente pensar.
A frase é, vamos ficar com essa frase, ó. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E todo mundo te empurra para aquilo que às vezes você nem gosta de fazer. Pensa nisso. Vou fazer um textinho, vou fazer um post agora com essa frase da Alice nos País das Maravilhas. Vocês reflitam um pouquinho e depois vão lá escrever para mim o que vocês pensam sobre esse tema. Tempo. Profundo, né? Eu acho que daria pra gente ficar conversando a noite inteira sobre isso. E é uma reclamação unânime, viu? A gente tá dentro das estatísticas, mas cabe a gente poder mudar, né? Certo, minhas queridas? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. A Maria Aparecida falou. Obrigada, Maria Aparecida. É muito importante essas dicas, né? Eu acho também, porque eu gostaria que alguém falasse comigo assim, ó, tete a tete, né? Trouxesse para mim assuntos que eu pudesse me amadurecer. É essa a minha ideia na live do Pijama. Então, espero vocês de novo. Todo domingo às 20 horas. E ó, essa semana vai ter live na quinta-feira às 6h30 com uma convidada. Nós vamos falar sobre por que é importante ter uma marca. Na quinta-feira e na terça de manhã também, eu tô confirmando aí. Eu acho que eu vou dar uma live terça de manhã. O pessoal de Portugal vai conseguir assistir às 11 horas da manhã com uma técnica de patchwork. Vocês vão seguir nas minhas páginas aí que eu vou divulgando, tá bom? Gratidão a vocês, tenham uma boa noite. O celular é o maior ladrão do tempo. Isso é um fato, porque você se perde ali, você nem olha quem tá do seu lado. Às vezes a pessoa tá ali tentando caçar sua atenção e você não olha para ela. Gente, eu vou comentar um dado aqui que é muito sério, tá? Para finalizar. Eu tenho uma amiga que ela é major aqui de polícia, é a minha vizinha. E ela falou para mim que o índice de suicídio aumentou absurdamente em todas as faixas etárias. E isso se dá ao quê, gente? É que não pode divulgar índices de suicídio, porque para não gerar pânico na população, mas todas as faixas etárias. E quando a gente só está no celular, sabe o que acontece? A gente não percebe quem está embaixo do nariz da gente, e às vezes pode ser tarde demais. Então, ó, fique esperto. Que tempo você está dedicando para aqueles que você ama, né? Não perde tempo, não. Direciona. Combinado, gente? Um beijo grande. Até os próximos momentos de live. Adoro estar com vocês. Agradeço de coração. Beijo. É verdade, Paty. As pessoas precisam se tratar. Muito bom.